Bom, olha só esse exercício aqui. Ele diz o seguinte: se um corpo padrão de 1 kg tem uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado a 20 graus com o semi-eixo x positivo, quais são? Letra A componente x, letra B, a componente y da força resultante a que o corpo está submetido, e letra C, qual que é a força resultante em termos dos vetores unitários. Tá, então primeiro, para poder resolver isso daqui, a gente tem que lembrar, aqui o exercício está fornecendo a aceleração, né, e ele está pedindo aqui as componentes da força resultante e depois a própria força resultante aqui em termos dos vetores unitários. Então, para poder resolver isso, a gente tem que lembrar da segunda lei de Newton, né, que diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Só que veja bem, a minha força resultante ela é um vetor que vai apontar, né, na mesma direção da minha aceleração. Então, vamos desenhar aqui, por exemplo, onde que seria essa força, mais ou menos. Se a aceleração ela tem um ângulo de 20 graus com o eixo x, então a minha força também vai ter esse mesmo ângulo. Então, aqui é o meu eixo x e aqui é o meu eixo y. Esse ângulo aqui é de 20 graus. E aqui eu tenho a minha aceleração, que é 2 metros por segundo ao quadrado, que o exercício está fornecendo. E a minha força ela também vai estar nessa direção. E o que acontece? Tanto a minha aceleração como a minha força, por elas serem grandezas vetoriais, elas vão ter as suas componentes x e componentes y, certo? Então, eu vou ter aqui minha componente x da minha força e a minha componente y dessa força. Como é que eu calculo a minha componente x da minha força? Então, força resultante, a componente x dela, né, a força resultante em x, é igual a massa vezes a componente x da minha aceleração. E a mesma coisa vale para a minha componente y da minha força resultante. Então, força resultante y é igual a massa vezes a componente y da aceleração. Então, como o exercício ele está fornecendo aqui o valor da aceleração e o ângulo com o eixo x aqui, a gente consegue calcular a aceleração x e a aceleração y. O exercício está fornecendo já o valor da massa e aí basta eu calcular minha componente x, que é o que ele pede na letra A, e minha componente y, que é o que ele pede na letra B. Então, primeiro, vamos calcular a componente x da aceleração. Veja bem, se esse meu vetor aqui é o meu vetor aceleração, então a componente x, como que a gente calcula? A vezes o cosseno desse ângulo aqui, que é 20 graus, tá? Então, meu AX vai ser a aceleração, que vale 2, vezes o cosseno do ângulo aqui 20 graus. Fazendo essa conta, a gente chega que meu AX é aproximadamente 1,88 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então aqui já está resolvida ainda, bom, na verdade não está resolvida a letra A porque a gente calculou só a aceleração e o exercício ele está pedindo a força. Então como que a gente calcularia a força aqui? Então, força resultante x, né, a componente x da força resultante, é massa vezes aceleração x. Mas a massa, o exercício fornece aqui em cima, ó, é 1 kg. Então, a massa é 1 vezes a aceleração x, que é 1,88. 1 vezes 1,88 é 1,88. Então, a minha componente x da força é 1,88 newtons, tá? Então, agora sim, a gente resolveu aqui o que pede a letra A, tá bom? Então, aqui, letra A. E aqui desse lado, a gente pode resolver então a letra B, que seria calcular a força resultante Y. O procedimento é exatamente o mesmo, tá? Só que ao invés do cosseno aqui, eu vou ter que usar o seno, né? Porque como minha componente y, se eu considerar esta parte aqui
ela é o cateto oposto, né, desse ângulo. Então, o cateto oposto a gente calcula com o seno e não com o cosseno. Então, AY é igual a A vezes seno de 20. Minha aceleração vale 2 vezes o seno de 20. Então, AY vai ser aproximadamente 0,68 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Então, falta agora a gente calcular a força resultante Y, que é massa vezes aceleração, no caso, aceleração Y, né? Massa é 1, aceleração Y é 0,68, 1 vezes 0,68 é 0,68. Então, minha força resultante em Y é igual a 0,68 newtons, certo? Então, aqui está a resposta da letra B. E a letra C, ele pergunta a força resultante em termos dos vetores unitários. Então, o que seria representar a força resultante em termos dos vetores unitários? Seria basicamente escrever que a minha força resultante é igual à minha componente x. Qual que é ela? É 1,88 newtons. Então, eu tenho 1,88 newtons na direção x. Em alguns lugares, ao invés do x chapéu aqui, é usado o i, né? E no lugar do y aqui, para a componente y, eles usam o j, tá? Aqui eu vou usar x e y. Então, componente x aqui, 1,88, mais 0,68 newtons na direção y. Então, aqui a gente está representando ela em termos dos vetores unitários, né? Os vetores unitários são esse x e y.